Bom dia a todos. Bom dia, Nirvana. Bom dia, José Antônio, que alegria poder estar com você nessa manhã. Sim, tudo bem com você? Eu estou bem, e você? Um dia chuvoso em São Paulo, espero que tenha Sim. chuva em Brasília. Por enquanto não, Nirvana. Infelizmente não, por mais que a gente esteja esperando ansiosamente por isso, ainda não aconteceu a chuva. Acho que as cigarras devem estar desesperadas de tanto cantar. E eu acho que até elas já se cansaram, viu? É impressionante. Bom, eu quero dar um bom dia a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Mitos e Magia. Esse é um espaço nosso de encontros, de diálogos e descobertas sobre terapias integrativas e terapias esotéricas e sobre caminhos de autoconhecimento. Hoje o nosso tema é sobre um caminho de autocuidado, né, Nirvana? Presença e consciência, que tem transformado vidas, que é o Body Talk, acesso. E o motivo dessa conversa é especial porque nos próximos dias 29 e 30 de novembro, aqui em Brasília, no setor habitacional Jardim Botânico, das 9 da manhã às 13 horas, vai acontecer o curso vivencial de Baritoque Acesso com você, Nirvana, em parceria com a Mitos e Magia. Será uma vivência prática, profunda e transformadora, uma verdadeira imersão no autocuidado e na integração corpo e mente. Para quem ainda não conhece, a nossa convidada de hoje é a terapeuta Nirvana Marinho. Ela é terapeuta integrativa sistêmica, graduada em dança, doutora em comunicação, Certified Body Talker Practitioner, instrutora de Body Talk Acesso e também certificada em Body Talk para animais. Além disso, é consteladora sistêmica, astróloga, terapeuta floral e trabalha com cura energética. Com a trajetória ampla e sensível, ela une ciência, corpo e espiritualidade em uma abordagem realmente integrativa. Nirvana, eu quero te dizer que é uma alegria te receber mais uma vez aqui no espaço que nós temos na Mitos e Magia. E Sim. vamos começar explicando um pouco sobre essa abordagem que desperta tanta curiosidade. O Body Talk Acesso, ele é conhecido como uma técnica de autocuidado. Mas como isso acontece na prática? O que significa se autocuidar na ótica do Body Talk? Perfeito. Escutar a si mesmo, José Antônio, a gente tem esse desafio social, ético, de um estado de arte que vivemos há muitos anos, onde a saúde é delegada para uma outra pessoa, né? Onde a nossa concepção até mesmo de corpo é extirpada de nós mesmos, né? A gente entrega a dor para uma outra pessoa. E uma das possibilidades que o Body Talk Acesso nos dá é que à medida em que eu pratico diariamente, constantemente, comigo mesma, eu vou encarnando, eu vou recuperando essa minha alma a que eu deleguei, sobre meus cuidados, sobre a percepção de mim mesma, sobre aonde realmente está doendo, como eu faço para relaxar. Então, vou te dar um exemplo prático. Quando a gente faz o Body Talk Acesso e a gente sente pelas nossas próprias mãos tocando a si mesmo e a si mesma, alívio, respiração melhor, arrepio, maior sensibilidade, uma emoção que se expande e eu recupero uma energia, uma vitalidade para o meu dia a dia, eu vou sentindo que isso me contém, que eu sou responsável por isso, que eu posso me empoderar dessa ação comigo mesma. E veja, a gente está falando de uma perspectiva onde, claro, no curso, a pessoa tem acesso à técnica, à história, ao conceito, à ciência, ao sentir, e nesse curso vivencial a gente vai conversar como está mobilizado para acontecer. Mas depois do curso é você com você mesmo, e é você dizendo, eu pratico, eu começo, eu dou várias dicas para a gente não esquecer, para a gente decorar, para a gente criar uma rede, eu tenho uma comunidade, um grupo específico da comunidade para a gente praticar juntos, ou seja, um incentivo de que é você com você mesmo, empoderado e empoderada, e praticando e sentindo os resultados. Percebe? Quando eu sinto que eu estou mobilizando os meus próprios efeitos, essa historinha inicial de que eu delego minha saúde para outra pessoa vai mudando na minha cabeça. Minhas crenças sobre saúde, sobre autocuidado, sobre autorresponsabilidade mudam. E isso é muito especial.
Nossa, te ouvindo realmente é uma mudança de chave, né, Nirvana? Porque essa perspectiva de delegar a nossa vida nas mãos de outra pessoa, sendo que essa observação pode partir de nós mesmos, nos traz esse empoderamento e também essa responsabilidade, né? Exatamente. Eu já lhe ouvi falar alguma vez que o Baritoca Cesso, ele nasceu de um sonho do seu criador, né? Que sonho era esse? Qual era a intenção original por trás dessa técnica? Muito bom. Eu acho que eu vou responder objetivamente, mas depois eu quero contar alguns causos, né? Algumas lendas sobre esse sonho. Objetivamente, ele dizia que se uma pessoa, numa família de três, quatro, não importa, tivesse Body Talk Acesso, ou seja, o Body Talk Acesso é para todos, e aplicasse em si, nos seus, a gente veria uma grande transformação no estado da saúde pública, né? Geral. Porque a gente está falando de uma abordagem, a gente chama de programa, porque são 5 técnicas combinadas. A gente está falando de um programa que, auto-aplicado, ele cria uma base sólida de saúde. Eu costumo brincar nas minhas falas, das minhas palestras, que tchau, gripe de 7 dias, né? Tchau, virose que me derruba e eu não fico um mês para me recuperar, aquela tosse insistente. Tchau, aquele conflito que você conversa e fica macerando, enjoando, 2, 3 dias, e aquela conversa não desce, e aquela fala do chefe você não engole. Tchau, porque o seu corpo vai dizer, ok, o que eu autorregulo agora? Né? Minha saúde basal, geral, física, mental, emocional, energética, se autorregula à medida que eu vou fazendo. Então, esse patamar, esse sarrafo, ele sobe. Né? Meu estado de saúde fica em prontidão para a vida. Então, por isso que esse sonho é muito real. E um dos causos que eu quero contar aqui, mais divagando na resposta, é que ele fala isso também a respeito do sistema Body Talk, que é esse universo amplo de atendimento do Body Talk, do qual se extraiu as 5 técnicas para um programa compacto de autocuidado. E ele fala disso numa concepção ainda maior, de consciência, de reflexão, de modo de vida mesmo. Então, ele diz, existe algumas lendas, enfim, alguns casos que conta como tudo começou. E ele começou, John Valtime, junto à sua então companheira Esther Valtime, nos anos 80, fazendo práticas desde o conhecimento dele de Aikido, de acupuntura, de medicina tradicional chinesa, e ela também nos interesses que ela tinha de ser humano, de consciência, da sua viagem à Índia. E ambos faziam experimentos, e experimentos de vida, né? Práticas, metodologias, e foram colocando isso em cursos, porque eles sabiam de algo que, para mim, José Antônio, tem sido uma reflexão contínua desde que eu estou no universo do Body Talk. Qual é a natureza curadora do conflito? Parece uma frase pronta, bonitinha, mas ela é cheia de possibilidades de reflexão. E uma delas é que a saúde, que parece tão debilitada, obsoleta, né? Porque basta um cortezinho no dedo para a gente se sentir, ai meu Deus, eu tô doente, tá doendo muito, né? Então, a saúde, que é tão frágil para a nossa percepção de ser psiquicamente, ela pode sim parecer um conflito, parecer uma dificuldade, parecer algo que a gente precisa, inclusive, dar conta disso. Mas ela tem uma natureza curadora. E uma das possibilidades da natureza curadora é que a gente enfrente a saúde, né? Então, isso que a gente começou respondendo. Eu não delego, mas eu tomo para mim e eu manejo isso comigo mesma. Eu tenho um exemplo para te dar agora, muito curioso, de uma paciente de Body Talk, mas que fez o curso de Body Talk Acesso, o que é um convite que eu faço a toda a comunidade de pacientes, terapeutas e pessoas de Brasília, porque ainda que você seja paciente de uma outra abordagem, eu brinquei com ela, seu corpo está uma Ferrari depois do curso de Body Talk Acesso, porque a pessoa volta mais sólida. Então, o processo terapêutico se expande, né? Depois que ela faz, por exemplo, um curso como o do Body Talk Acesso. E ela me relata, ela combatia uma herpes labial com algum tempo, ela já estava se espaçando com as sessões de Body Talk, mas depois do Body Talk Acesso, ela começou a me relatar algo muito, muito curioso, José Antônio. Ela sentia o formigamento após um estresse, após um evento da vida, quando a herpes ia sair. E ela fazia Body Talk Acesso nela mesma, continuada, vários dias, e a herpes se retraía. Então, é essa qualidade de diálogo que a gente pode curar, né? A natureza curadora
do próprio mal-estar, né? Do próprio diagnóstico, enfim, esse diálogo íntimo consigo mesmo. Então, essa é uma das lendas e causos que a gente pode contar aí, exemplos de como o Body Talk Acesso atua como uma prática de autocuidado e como ela pode ser um sonho real, um sonho cotidiano que a gente realiza para si mesmo. E é tão interessante, né, Nirvana, pensar a saúde nessa questão integral que você falou, corpo, mente, né? A gente está lidando também com o nosso emocional, exemplo do que você acabou de falar, né? E do quanto o emocional interfere na nossa saúde, física, inclusive, né? Porque a gente pensa muitas vezes que o emocional vai ter um impacto mais direto na questão psicológica, e não é só isso. Porque nós somos um circuito mente, corpo e espírito, né? Então tá Isso, tudo interligado. Então, exato. assim, trazer não só essa responsabilidade para a gente, mas também essa consciência, que é o que você está trazendo agora, isso faz toda a diferença do nosso dia a dia, porque a aplicabilidade é prática. Ou seja, você citou esse exemplo da herpes labial aí, é incrível, né? Que Exato. 98% da população mundial carrega esse vírus. Muitos nunca vão desenvolver, outros desenvolvem. É Exato. interessante pensar, para aqueles que desenvolvem, é possível, pela percepção, evitar que a herpes se instale. Não é isso? Exatamente, exatamente. E tantas outras doenças, diagnósticos e mal-estares, vamos colocar no plural, né? Então, você poder. Um dos efeitos que a gente explica no curso a longo prazo é que as relações afetivas ficam mais brandas. A gente fica menos reativo, porque veja, se eu estou em diálogo com a minha natureza curadora, mais profunda, e eu vou desenvolvendo esse diálogo a cada prática de 10 minutos de Body Talk Acesso, eu me reconecto com mim mesma, né? Se eu vou cultivando esse jardim interno, a minha capacidade de estar com o outro fica muito menos ocupada pela bagunça interna, né? Então, é isso. Emocionalmente, se expande as relações, se expande até mesmo a uma percepção espiritual mais ampla. O Dr. John tem vários sonhos, eu já contei esse do início, esse da saúde familiar, e ele tratou atletas por muito tempo. O Body Talk é muito bom para desempenho físico. E desempenho físico e intelectual. Então, eu, por exemplo, estou com um exemplo aqui em casa de pré-vestibular, pré-concurso. Então, fazer Body Talk Acesso todos os dias ajuda a criar essa autorregulação, esse equilíbrio sutil, sempre dinâmico, né? Aconteceu alguma coisa, o equilíbrio, mas ele está ali, sendo todo o tempo autorregulado. E esse sonho de poder entender o esporte ou a auto performance, seja ela até intelectual, como algo também emocional, hoje é muito comum ser dito. Mas primeiro, quando o Body Talk foi criado, não era tão comum assim, e para muitos de nós ainda é um enigma. Né? Ou seja, ser, por exemplo, um atleta de alta performance, ser um ser humano espiritualmente de alta performance, requer sim um equilíbrio físico, um equilíbrio mental, mas essencialmente um equilíbrio, uma maturidade emocional. Que a gente cria quando a gente se escuta, quando a gente aprende a se escutar. A gente pede ajuda, a gente faz terapia, a gente medita, faz yoga, faz dieta, faz todas as coisas que a gente gosta de fazer, mas a gente tem a si mesmo. Né? Então, essa revolução de poder sonhar com uma saúde que parta de si mesmo, eu continuo achando muito revolucionário, sabe? Nossa, com certeza. Nirvana, vamos falar um pouco a respeito do curso Vivencial Vamos, de Baritoca Acesso, que vai vamos. acontecer aqui em Brasília, que eu já estou super empolgado, vou participar dele, né? E que vai acontecer agora no fim de novembro, então, para que a gente possa realmente se programar para isso. E Isso. essa edição, ela vai ser muito especial porque vai ser uma edição vivencial, né? Uma Sim, proposta que convida o corpo a participar ativamente do aprendizado. sim. Então, eu queria te perguntar o que significa exatamente esse formato vivencial? Como Olha, será essa experiência de colocar as técnicas no corpo, de vivê-las, em vez de simplesmente estudá-las? sim. Que delícia essa pergunta, né? Eu convido a todos a participarem de vários jeitos, porque esse ano eu comemoro 10 anos de Body Talk certificada, de certificação em Body Talk, e 5 anos de Parabéns.
Obrigada. Estou muito feliz, muito, eu estou celebrando como se fosse aniversário mesmo, sabe? Sim. Porque muito estudo, muita dedicação e muito encantamento. O Body Talk continua me deixando muito encantada. E uma das coisas desse encantamento foi trazer toda a bagagem que eu tenho desde antes do próprio Body Talk, que é esse corpo vivo, esse corpo criativo, esse corpo dançante, esse corpo que, ao se expressar, também encontra cura, também encontra a si mesmo, também dialoga com sua própria voz interna, né? As artes têm esse poder. Então, o curso vivencial de Body Talk Acesso foi uma intenção cultivada há muito tempo, como lecionando há muito tempo dentro dos parâmetros oficiais. A Associação Internacional de Body Talk é bastante rigorosa e eu adoro esse rigor, porque eu entrego a você, praticante e estudante de Body Talk, acesso àquilo que está legitimado pela ciência, pelos estudos do Body Talk. Mas eu quis dar um passinho adiante, quis dizer, se a gente colocar também no curso vivências que possam internalizar, subjetivar, sentir no silêncio cada uma das 5 técnicas do Body Talk Acesso. Assim nasceu o curso vivencial. Ele tem bases em estudos que na dança alguns não conhecem ou têm pouca intimidade, mas tem nomes relativamente conhecidos, como conscientização corporal, práticas sensoriais, onde você perceber a si mesmo e mandar uma atenção para um determinado local do corpo, tem sim um efeito neurológico, inclusive na dor. Então, são habilidades que alguns de nós não temos, porque isso não é ensinado em larga escala. Isso tem um endereço teórico que se chama educação somática, que é um campo muito extenso no contato das artes e da própria psicologia, onde muitos estudiosos nesse último século inventaram técnicas para que a gente crie essa escuta do próprio corpo. E num momento muito eticamente importante, José Antônio, porque a gente está assim celebrando, a gente está assim sempre voltando à luz a essa saúde mais integral, mas a gente também está sendo desafiado a se fragmentar o tempo todo, né? Vivendo num mundo de violência, vivendo num mundo de aumento da saúde mental ameaçada por esse estresse generalizado, por quaisquer polarizações ou assuntos e campos da vida, trabalho, finanças, cidade, clima, né? Vamos voltar para a natureza nossa, que é nosso corpo. É nele que a gente vai encontrar alguma possibilidade de reequilibrados, íntegros, agir conforme o nível de estresse que nos é demandado, né? Então, para mim, representa tudo isso, um curso vivencial onde a responsabilidade é que, sim, você aprenda a técnica, você entenda o conceito, você sai ali com seus post-its. Quem for fazer o curso vai entender essa metáfora, eu brinco dela de post-its. Então, você vai sair com seus post-its, com seus lembretes mentais para que sua mente e seu corpo sejam afiados para a técnica. Mas você vai sair também inspirado e inspirada a perceber sua pele, a colocar carne no seu conhecimento. Isso é bastante Body Talk. Então, vamos viver o Body Talk Acesso. Uau, e Nirvana, te ouvindo, essa questão da nossa posição, nós estamos inseridos num mundo que tem muitos estressores, né? Você falou a respeito de guerras, de violências, de estresse do cotidiano, de trânsito, de metrô, de tudo que a gente passa e das demandas que a gente tem. Ou seja, para a gente enfrentar tudo isso, tem um desgaste. E é claro que o nosso corpo se ressente. Então, eu Isso. imagino que cada vez que nós estivermos mais próximos do nosso corpo, mais conscientes, mais aliado ele se torna da gente. É essa impressão que eu tenho de a gente poder saber que o nosso corpo vai dar conta daquela demanda, né? De tudo que Exato. a gente está submetido nesse dia a dia tão corrido, porque é tão comum as pessoas dizerem hoje, né? Ah, é tão uma correria, estou fazendo muita coisa, não tenho tempo para nada. Então, assim, é um convite realmente para uma pausa, para se Exato. olhar, para se perceber, para se permitir, né? E para viver no corpo algo que vai ser novo nessa consciência que você falou há pouco, dessa Sim. consciência corporal e que a gente não está acostumado a desenvolver. Então é se dar essa oportunidade, né? Sem dúvida, sem dúvida.
E Nirvana, só para eu entender um pouquinho melhor, como é que vai ser a questão da estrutura do curso, né? O que que vai acontecer nesses 2 dias, no dia 29 e no dia 30 de novembro? Você nos disse que serão 8 horas no total, mas de 9 às 13 no sábado e de 9 às 13 no domingo. Como é que Isso. vai ser a estrutura do curso? Muito bem, vocês vão ser convidados a conhecer primeiro o universo do Body Talk, tem toda uma introdução, onde a gente conversa sobre essas bases científicas e filosóficas que o Body Talk se apoia. É muito inspirador esse início do curso, porque muito embora o curso seja para todas as pessoas que são interessadas em autocuidado, em ter uma prática para si mesmo, cada um tem um conhecimento distinto. Então, o início do curso nos ajuda a partir para um lugar comum, né? O que a ciência diz sobre a autorregulação do corpo hoje? O que é a relação entre cérebro e corpo? O que é uma filosofia que possa nos ajudar a perceber que nós estamos conectados uns aos outros? Isso influencia a nossa saúde. O que é isso que você acabou de falar, que para o Body Talk é uma chave muito fundamental? O estresse não vai diminuir. O Body Talk é muito da real, sabe, José Antônio? O estresse Sim. não vai diminuir, os conflitos não vão diminuir, as fases da vida não vão parar, né? Essa ilusão um pouco regredida de nós, onde a gente acha que o autoconhecimento é um pode pim-pim-pim, que vai ficar tudo bem. Muito pelo contrário, quando a gente começa a pensar numa consciência implicada na realidade, a gente começa a perceber que jeito eu entendo a mim mesma, meu corpo, minha mente, minhas emoções, para lidar com a realidade. Né? Então, entender como nós estamos conectados e como essa ideia de corpo-mente hoje pode ser atualizada para cada um de nós é a introdução do curso. É um jeito de a gente entrar com o pé direito nesse universo muito consciente, muito pé no chão, de um autocuidado, de um compromisso com si mesmo. Depois a gente vai caminhar para cada uma das técnicas em sequência, são elas córtices, comutação, hidratação, química do corpo e recíprocos. Como se vê, algumas técnicas têm nomes bastante óbvios, né? Hidratação é hidratação, química do corpo é química do corpo. Mas alguns têm alguns nomes emprestados e outros têm uns nomes meio técnicos, né? Córtice e comutação são nomes biológicos. Mas a gente vai entender o que são esses nomes, o que são essas técnicas, o que elas cuidam e vamos sentir. Então a gente vai teorizar, refletir, trocar ideia, praticar e sentir. Vivenciar, entender a técnica, entender o conceito, praticar e sentir. A gente vai criar esse ciclo em cada uma das técnicas e a gente vai também experimentar, aplicar uns aos outros, porque um outro caso que eu adoro contar no curso de Body Talk Acesso e é caso vivido, de corpo vivido, minzinha, e também pessoas que eu conheço que praticam Body Talk Acesso nas suas famílias. Casa de espeto, ferreira de pau, né? Então, toda casa de um terapeuta Body Talker tem alguém que faz Body Talk Acesso, que seja o próprio terapeuta de Body Talk, e que faz nos seus. Então, eu tenho vários exemplos em casa muito bons de como o Body Talk Acesso amolece, né? A pessoa vai recebendo, vai sentindo a diferença. Mas eu tenho uma provocação para deixar aqui. Quando uma pessoa de Body Talk Acesso faz em si mesma, regularmente, nos seus, com alguma frequência, o estado de saúde da casa muda. O coletivo muda. Então você pode imaginar o que é uma mãe que tem um conflito com cólica de bebê pequeno. Aplicar em si mesma durante toda a gestação, aplicar nesse bebê, reequilibrar esse puerpério tão difícil e tão profundo psiquicamente, com uma técnica de 10 minutos. Nossa. O que é esse pai que pode também saber disso? Eu dei um curso de Body Talk Acesso para famílias. Foi uma das experiências mais bonitas. Um público de Brasília, inclusive, há alguns anos atrás. O que é esse pai que pode fazer isso? O que é um relacionamento? Aqui em casa a gente tem várias brincadeiras. Brincadeiras é modo de dizer, né, gente? Mas, sei lá, acontece qualquer estresse com o nosso dog, com o nosso cachorrinho. E aí, faz cortes aí, que eu vou pegar aquilo ali. Então, você pode imaginar uma ferramenta que vira dia a dia, que vira pega o sal, sabe? Que vira algo cotidiano, né? Então, a gente também vai aplicar uns nos outros para entender o que é isso, quais são as formas que a gente tem de aplicar, quais são as formas que a gente tem de vencer algumas resistências e criar esse estado coletivo de saúde.
né? Uma casa que gripa, que tem virose, que tem conflito, que tem momentos de recolhimento, mas tem algum fator que lembra que essa casa se regula, assim como o corpo é a nossa casa, né? Então eu espero muito que você que vai participar, está assistindo a gente do curso de Body Talk Acesso, pense em si mesmo primeiro, faça por si, mas no amor que a gente tem pelos nossos, eu acho que você vai se surpreender como os seus podem se beneficiar também. Esse exemplo seu aí foi incrível. Ou seja, a partir do momento que, além do Body Talker, os outros familiares vivem, praticam, acreditam, já viram resultado, isso só rebustece ainda mais o que a gente está falando aqui. Me Exato. ocorreu te perguntar uma coisa, sabe, Nirvana? Qualquer pessoa pode fazer esse curso? Pode participar, ainda que ela não tenha experiência prévia em terapias, por exemplo? Qualquer pessoa. A introdução serve para isso, a introdução do curso, para te Tá. apresentar esse universo, que para alguns parece tão místico, um pouco misterioso, mas ele também é bastante concreto, porque o Body Talk tem bases científicas muito sólidas. Então, essas bases vão fazendo a gente entrar nesse universo com um pouco mais de segurança, com o coração mais aberto para assimilar cada uma das técnicas. Então, sim, Tati está perguntando, vou te responder, Tati. Então, sim, é para quaisquer pessoas, de Tá. quaisquer backgrounds, o que me leva a responder um B dessa pergunta. O Baritalk Acesso é para si, é para os seus mais próximos e para as pessoas nos correlatos da sua profissão. Então, eu conheço, eu atendo muitas pessoas do mundo corporativo, então, eu conheço pessoas que vão a um lugar reservado da empresa, fazem Baritalk Acesso e vão para a reunião. Então, você também vai manejar, ou o seu amigo mais próximo, você é psicólogo, você pode agregar a sua prática. Você é advogado, você pode agregar ao seu cliente mais próximo, as pessoas antes de uma audiência, né? Então, você pode aplicar nos seus, né? Eu fiz uma experiência uma vez, Tati, não esqueci de ti na pergunta. Eu fiz uma experiência uma vez de acompanhar um praticante de yoga e aplicar Body Talk Acesso todos os dias. E ele me relatava coisas sensacionais, do tipo, hoje eu meditei melhor, hoje eu entendi uma coisa de um asana que eu nunca tinha sacado. Então a gente está falando de uma saúde integral para quaisquer tipos de interação, percebe? Uhum. Uma pesquisa internacional na África do Sul para aplicação de Body Talk Acesso e cortes numa escola. Aqui no Brasil existem vários exemplos de body talkers que, a partir dos seus clientes, ensinaram cortes, que é a primeira técnica, não é nem um programa acesso completo. Aplicaram cortes nos seus filhos, depois no grupo de mães, depois as mães aplicaram nos seus filhos e a turma mudou, José Antônio. Nossa. É algo muito peculiar, percebe? É muito, não tem nada de tão mágico que não seja real a sua observação concreta, seja você de que Sim. back for. Você vai aprender, vai aplicar, vai manter. Tem um exercício de foco que é fundamental para a vida, né? A vida fica mais clara, fica mais objetiva, fica a mente mais transparente. E assim você pode aplicar, seja você de que área for, né? Deixa eu responder a Tati. Sim, a gente pode aplicar Body Talk Acesso para animais. Nesse curso de Body Talk Acesso, eu dou algumas dicas. Mas eu estou, aliás, Brasília, por favor, me ajude, porque eu estou há uns 2 anos tentando fazer isso. Eu fui a pessoa, junto com uma colega de Brasília, que trouxe o Body Talk para animais para o Brasil. E eu sou a primeira Body Talk certificada para animais no Brasil. Então, agora eu estou tentando trazer o Body Talk Acesso para animais e humanos para o Brasil, que é lecionado por uma australiana, na verdade, por algumas instrutoras internacionais, a Jack é a do meu coração. Então, sim, existe um curso específico de Body Talk Acesso para animais e humanos, que é muito bonito, Tati, porque assim como o Body Talk para animais é uma dimensão estendida de tudo isso que a gente está conversando, que é cuidar do tutor e da natureza do animalzinho, o Body Talk Acesso é uma prática que autorregula a casa inteira. Porque é isso, você regula também no nível dos seus animaizinhos, dos seus pets. Então eu vou dar pistas, mas existe um curso específico que vai vir para o Brasil em breve. Conto com vocês para a gente montar essa rede de pessoas interessadas. A gente já tem uma galerinha dizendo, Nirvana, quando vai ser? Vai ser em breve. Vai tocar acesso para animais e humanos. Que coisa boa. Porque a gente pensa que tá todo mundo no mesmo ambiente, né? Sejam pessoas, sejam animais, tá todo mundo dentro da mesma casa. E Exatamente. Nirvana, eu queria te fazer uma pergunta referente o que torna esse curso tão especial aqui em Brasília?
Você fez essa pergunta para me fazer chorar. Não, eu tô brincando. Em Brasília, para quem não teve ainda esse dado de realidade, ó, tá vendo? Eu fico toda sem graça. Eu cresci em Brasília, eu tenho um amor muito especial por essa cidade. Estive aí há pouco tempo no evento beneficente da Mitos e Magia. Acho que deu para ver, né? O quanto de vez em quando eu fico até meio atordoada assim com a cidade. E porque eu acho que a cidade ela é uma das melhores matrizes de body talk, que São Paulo, me desculpe, as outras capitais e cidades do Brasil também, que tem body talks maravilhosos, mas a matriz de body talkers em São Paulo, em Brasília, é absolutamente maravilhosa, são pessoas engajadas, bonitas. Procure um terapeuta de body talk em Brasília, presencial, porque são pessoas muito especiais. Então, acho que tem todo esse contexto e tem algo da cidade que me encanta, né? O Body Talk, ele é uma abordagem de corpo e de natureza. E Brasília é uma cidade que, com todas as lendas urbanas, com todas as camadas de representação e simbólica que essa cidade tem, é uma cidade de natureza. Então eu sinto que sempre que a gente está aí fazendo uma prática de consciência, de autocuidado, de integração, de espiritualidade, num sentido muito amplo, de consciência, a cidade nos abraça. Então, fazer esse curso aí, para mim, tem todas essas camadas de desejo, porque eu realmente acho essa cidade muito especial para o meu coração e para minha memória. É muito bonito ouvir isso, né? Porque sabendo dessa tua relação especial com Brasília e esse lugar que Brasília ocupa também em relação à natureza, que muitas vezes as pessoas desconhecem, né? Essa ligação é muito bonita e forte. E Nirvana, eu queria até comentar com os nossos ouvintes também, né, das pessoas que têm interesse em se inscrever no curso, como que eles podem fazer para se inscrever nesse curso Perfeito. e ter essa introdução, né, que tem esse viés científico, que tem o viés da prática, que tem o viés da vivência, né? Como é que a pessoa faz para se inscrever? Então, para quem não sabe, a Nirvana, ela também é terapeuta, né? Na Mitos e Magia. Ela falou sobre os atendimentos presenciais com os Body Talkers aqui de Brasília, mas eu já fui seu cliente Body Talker à distância com Olá. você em São Paulo. Então, quem quiser pode também entrar na plataforma da Mitos e Magia. A Nirvana está lá, agendar, né, um atendimento seu. Vai ser um E prazer. Pois é, e voltando para a questão do curso em si, as inscrições também estão sendo feitas dentro da plataforma da Mitos e Magia, que é Isso. mitosimagia.com.br. Aí a pessoa clica em Agende sua consulta, lá vai aparecer o espaço específico para a questão dos pacotes promocionais, Sim. e lá a pessoa pode escolher a opção porque nós temos o curso Body Talk Acesso para o público em geral e nós temos também as inscrições daqueles que são terapeutas da Mitos e Magia, que têm condições especiais. E o Perfeito. interessante também é dizer, né, ressaltar que as vagas são limitadas, né? E que Sim. as inscrições já estão abertas no próprio site da Mitos e Magia. Perfeito. Perfeito. E eu fico pensando que esse convite, Nirvana, ele é uma oportunidade para a gente conhecer, para a gente experimentar o Body Talk, sentir todos os benefícios, onde quer que nós estejamos, né? E Nirvana, eu queria te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de te ouvir, né? A gente sente a paixão que você tem pelo que você faz e você é uma pessoa multifacetada, né? E eu acho que todas essas técnicas que você domina se integram e é muito importante ver essa complexidade de uma leitura no cuidado com quem você está atendendo, ou com seus alunos, com as pessoas que têm o privilégio de conviver com você. Muito obrigada, Amanda. Então, eu queria te agradecer pela sensibilidade, pela generosidade em compartilhar esse conhecimento conosco. E Muito para obrigada. você que nos acompanhou até agora, né, Nirvana, para todos aqueles que estão nos ouvindo, então o curso Vivencial de Baritoque Acesso, ele vai ser ministrado em Brasília, aqui no setor habitacional Jardim Botânico, nos dias 29 e 30 de novembro agora, das 9 às 13.
E como eu disse antes, as inscrições são feitas na plataforma da Mitos e Magia. Garanta Perfeito, sua vaga, venha viver conosco essa experiência de reconexão com o seu próprio corpo. perfeito. Ivana, se você quiser falar uma palavra para a gente Eu finalizar a nossa live de hoje. Eu quero te abraçar, te dar um beijo, te dar um cheiro, como se diz no Nordeste. Esse time da Mitos e Magia, gente, é um time de muito afeto, de muito carinho. Então, quero agradecer por compor esse time, por estar com você mais uma vez aqui, José Antônio, parabenizar o trabalho de vocês. Agradecer a Tati, que está nos acompanhando, disse que o curso vai estar bem perto da natureza, então a gente vai ser muito beneficiado por toda aquela natureza em torno do espaço. E agradecer a sua oportunidade de falar mais um pouco de Body Talk, de Body Talk Acesso. Essa paixão e esse encantamento é para que a alma da gente lembra que dá para ser um pouquinho melhor do que está sendo, dá para ser mais integrado do que é possível, dá para viver uma vida mais plena assim. Muito obrigada por essa chance, por essa oportunidade também. Nós que te agradecemos. Gratidão a todos e até a próxima live da Mitos e Magia. E nos encontramos no curso com Já você. daqui a um mês. Um Daqui beijo a a um todos. mês. Bom dia. Bom dia a todos.